O enredo inicial do jogo era diferente para o seu produto final. Nitrous Oxide foi conceituado pela Naughty Dog como o principal vilão. No entanto, nem sempre foi um alienígena. O personagem se chamava Dr. Nitrous Oxide. Era um arquétipo humano e cientista louco que experimentou a vida em hipervelocidade. Isso resultou em um terrível acidente na infância. Em outro, ele simplesmente nasceu rápido, entediado e inquieto, incapaz de encontrar um oponente de corrida digno nas ilhas por 10 anos. O Dr. Oxide começou a planejar a dominação mundial. Para conseguir isso, ele desenvolveu um dispositivo chamado hiperativador para tornar o mundo inteiro mais rápido. Isso finalmente tornaria a vida confortável para o doutor, mas deixaria o resto dos habitantes da Terra para trás. Em um borrão, eventualmente, destruiria toda a vida no planeta. O elenco do Crash se uniria para aprender a correr, derrotar Oxide e pegar seu hiperativador e destruí-lo, e os outros personagens para seus próprios objetivos nefastos. Além de sua afinidade com a velocidade e o papel de vilão principal, a maioria dos elementos dessa história não chegou ao produto final. No entanto, um dispositivo altamente semelhante ao hiperativador, chamado Dispositivo X, pertencente ao alienígena, seria mencionado no quadrinho Turbo Time. Oxide foi para um alien, pois de acordo com o site da AMD, isso ocorreu porque a equipe já havia esgotado ideias para personagens humanos, animais e máquinas. Em vez disso, queriam algo de outro mundo. Jason Rubin sentiu que a decisão seria impopular entre os fãs, e isso foi intencional. CTR seria o último projeto da série da Naughty. Por essas razões, mais esboços conceituais de Oxide, como um alienígena, foram produzidos, eventualmente sendo refinados para o visual visto no jogo final. De acordo com um artigo publicado pelo IGN, uma entrevista de perguntas e respostas com Jason, o jogador receberia chaves inglesas de ouro ao vencer um nível ou chefe, para melhorar o desempenho do kart, personalizando 3 habilidades principais: velocidade máxima, curvas e aceleração. A razão pela qual eles foram removidos é desconhecida. No início do desenvolvimento, ND fez uma réplica da Crescent Island de Diddy Kong Race, para ver se eles poderiam fazer uma pista de corrida desse tamanho no PS1. Isso depois deu inspiração à pista Crash Cove. Rob Titus, ex-desenvolvedor da Naughty, criou uma pista reutilizando os assets das outras pistas de neve. A pista estava 98% pronta, e acabou sendo mostrada a Jason e Evan, mas eles não tiveram tempo de depurá-la, portanto, não apareceu no jogo. A linha de partida em cada pista costumava ser única. Rob disse que foi descartado porque os desenvolvedores não gostaram da aparência, além das linhas de partida afetarem a jogabilidade. Assim, todas as diferentes linhas de partida foram descartadas, em favor do banner de largada de todas as pistas vistas na versão final. Havia uma baleia pulando sobre a ponte na Polar Pass. Se sabe que existem áudios e objetos não usados referente a esse detalhe na pista. Coco Park apresenta um modelo de cabeça escondida de Coco, flutuando no céu ao lado da linha de chegada. Normalmente não pode ser visto, devido a um fio que o torna invisível, mas pode ver novamente substituindo o terceiro conjunto de matrizes. Não está claro qual era o propósito por trás disso, embora se especule que pode ter sido planejado para aparecer exclusivamente na versão japonesa, como pode ser visto brevemente em um trailer de pré-lançamento japonês. O modelo em si ainda existe no jogo final, embora a cabeça não seja mais colocada no céu. Arquivos de áudio não utilizados presentes apenas no protótipo de 14 de agosto revelam que em um ponto os desenvolvedores consideraram a Kuaku como o locutor do jogo. Clipes anunciando o nome das pistas e algumas outras linhas que seriam usadas durante as corridas foram gravados, mas todos eles acabaram sendo descartados. Na beta de 3 de setembro, alguns desses clipes falados por Uka Uka também podem ser encontrados sem uso, embora apenas aqueles relacionados às corridas. Racers, start your engines. Hot Air Skyway. Os bancos de áudio de personagens restantes são amostras de espaço reservado do programador Gavin James, lendo as ações básicas de cada personagem, em um tom inexpressivo. Algumas sobras desses clipes de preenchimento ainda estão presentes nos arquivos de áudio do Penta Penguin e no conjunto incompleto de diálogos de resultados de corrida não utilizados na versão final do NTSCU. Crash Active Taunt 1.
Crash Active Taunt 2. No menu Opções, o ajuste de voz. Usa 2 clipes de áudio de amostra de cada personagem, para visualizar o volume de acordo com a posição do controle deslizante. Curiosamente, os desenvolvedores decidiram gravar suas próprias impressões de voz, para cada personagem, e colocá-las no menu como um espaço reservado. Observe que nesta compilação, apenas Crash, Cortex e Coco realmente têm esses áudios ativados no jogo. Tiny Tiger, N-Gin, Reaper Who, Pinstripe e N-Trop já usam suas vozes reais, e o resto das impressões dos personagens não podem ser ouvidas no jogo, mas estão presentes nos arquivos. Yay! Ouch! Existem mais clipes de voz não utilizados de Aku Aku e Uka Uka, que não estão presentes no jogo final. Esses clipes de voz podem ter sido planejados para serem usados nas corridas, mas nunca foram programados. Gotcha. Juiced up! Existem 5 áudios adicionais para Oxide, que não estão presentes no jogo final. 3 deles são de uma versão inicial dos diálogos, das cenas de abertura, enquanto os outros 2 são clipes completamente exclusivos de cenas descartadas, revelando mais informações sobre o personagem de Oxide, mostrando que ele foi responsável por não ter civilização em Marte, e provocando o próprio jogador. I'm sorry to interrupt this pitiful little party, but I am waiting, you know. What? No champion yet? So far, you slowpoke savages don't look like much of a challenge. I think you call it Mars. Now that was an easy win. What? You say there is no civilization on the planet Mars? Not anymore. They lost the race. Como o Penta Penguin foi adicionado no final do desenvolvimento, devido à natureza de seu sigilo, ele não foi testado. Acabou aparecendo em um estado bastante inacabado na versão americana, com a peculiaridade mais notável sendo seu banco de áudio com 2 amostras de voz de Gavin, proferindo Penguinier 1, Penguinier 2. em um tom inexpressivo. De acordo com Robtitus, os desenvolvedores não perceberam isso até que jogaram a cópia de varejo, o que já era tarde demais para consertar, porque os discos do jogo já haviam sido masterizados, prensados e enviados. Isso foi posteriormente corrigido nas versões europeia e japonesa. Como o jogo nunca recebeu atualizações de versão, o diálogo de espaço reservado, naturalmente ainda existe no relançamento na PSN. Esse áudio se tornou uma referência no remake do jogo, CTRNF. Penta realmente diz a frase ao desbloqueá-lo com o código de trapaça clássico, e depois de impulsionar, e também vencer uma corrida ele fala Yay, Penguin, I won! O Dr. Neocortex, com som bastante incomum anunciando o título, e os menus do jogo. A enunciação nesses clipes é bastante pobre, prejudicando assim a música que toca ao fundo. Apenas o anúncio do título permaneceu em lançamentos posteriores. Crash Team Racing. Press start to play. Select player. Select players. Choose a racetrack. Existem vários clipes de áudio de Aku Aku e Uka Uka, que foram destinados ao modo aventura, mas não foram usados no jogo final. A maioria deles relacionados a problemas de ferragens com o PlayStation. No controllers are plugged into controller ports. Please insert a controller into a controller port. Excellent work. You've collected a CTR token. Good job! You've earned a key. There is no Crash Team Racing data on this memory card. Em algum momento do desenvolvimento, Reaper Who deveria falar como na versão japonesa, mas foi descartado em favor de clipes do personagem, rindo junto com legendas adicionadas. Are you crazy not to race me? I should face Oxide in the big race! I'll show you wild thriving! Last one across the finish line is a rotten brain! You are crazier than me! Best get head checked if you think you can beat Oxide! Have a key! Good luck! You'll need it! Oxide tem uma gravação não usada,
provocando o jogador a trazer todos os 16 troféus para sua nave, que foi planejada para ser uma cena no modo aventura. Mais 2 áudios não utilizados foram encontrados, na beta de 3 de setembro, sugerindo que esses diálogos podem ter sido colocados após derrotar os 3 primeiros chefes. Isso pode ser ainda mais evidenciado, pois Oxide já provoca o jogador depois de derrotar Pinstripe. Think you can save your planet? Believe me, it's doomed. No one has ever beaten Oxide in a race, ever. Still, you savages amuse me, so a fair chance is in order. Bring 16 trophies to my spaceship, proving you are the world champion. Then will we race for the fate of your planet. Tropi tem diálogos alternativos para quando o jogador consegue um tempo rápido suficiente em um contrarrelógio. Think you're fast, eh? Well, let's see if you can beat this track's speed champion. I can't believe you beat the champ. Well, you'll never beat my time on this track. Originalmente, N-Trope era o desafiante fantasma final em cada pista, e o primeiro desafio fantasma fazia você correr contra o dono da pista, denotado campeão de velocidade. Esse recurso foi revisado no jogo final, tornando o Trope o primeiro desafiante, e Oxide o desafiante final. O formato original do contrarrelógio ainda pode ser visto em ação no protótipo de 14 de agosto. Oxide sempre foi destinado em ser o chefe final do CTR. No entanto, havia planos para torná-lo um personagem jogável também, linhas de voz e modelos de personagens únicos pertencentes a uma versão jogável do Alien existem no código do jogo, mas não são usados, devido à forma como os polígonos são carregados e exibidos. A quantidade de memória disponível era mais limitada em comparação com os jogos anteriores. O modelo de personagem maior de Oxide fez com que ele usasse mais memória do que os outros pilotos. Sua pista de casa, Oxide Station, foi construída com essas limitações em mente, mas ele não conseguiu ser implementado com sucesso em outras pistas com vários pilotos, ou no modo multiplayer. A Naughty Dog também acreditava que a implementação de personagens fofos, como Polar, atrairia melhor os jogadores japoneses. Assim, Oxide não se tornou jogável para o produto final. NF o inclui como jogável. A NTSCU, maioria dos personagens tem mais falas do que no jogo normal, incluindo alguns grunhidos. E mais interessante, comentários de acordo com o local em que terminam a corrida. Nem todas essas falas foram feitas, pois algumas são apenas espaços reservados, feitas pelo Gavin, como essas falas de Crash, Dingo e Fake Crash. Estavam faltando, presume-se que esse recurso já tenha sido descartado no momento em que os clipes desses personagens estavam sendo gravados. Tiny take shiny trophy. Tiny second fastest. Tiny third. Fake Crash finished third. Fake Crash finished first. Fake Crash finished second. A versão japonesa contém os personagens que anunciam o título do jogo, que é baseado no locutor não utilizado, encontrado nas versões internacionais. Crash Bandicoot Racing! Há também linha extra para Ku e Yuka, onde eles teriam uma dica específica ao se aproximar da porta trancada, que leva às copas das gemas. No entanto, esta versão ainda reproduz a dica padrão, dizendo ao jogador que ele deve ter 2 teclas para abri-la, tornando o áudio não utilizado no jogo final. この扉の奥にあるのはカラーダイヤチャレンジへの入り口じゃ。焦らずじっくりと挑戦するとよいぞ。ところでな、どうも開いた入り口はここだけじゃないらしいのじゃよ。どっかに今まで開いてなかった入り口はなかったかの。 O item mola, que pode ser visto nas primeiras imagens do jogo e nas demonstrações, ainda está presente no final, totalmente funcional. Ao alterar o ID do item para 05, o item não utilizado será carregado. Quando usado, fará com que o Kati realize um salto em altura, facilitando o alcance de alguns atalhos. Foi removido do jogo, e o motivo de ser desativado, provavelmente porque foi considerado inútil. Curiosamente, mesmo que o item tenha sido restaurado, no sistema RNG, também há um código extra, impedindo que ele seja usado, pois ele é alterado automaticamente para o turbo, toda vez que o item é obtido.
Penta e Fake Crash nunca aparecem nos créditos. No entanto, eles deveriam fazer uma aparição ao lado do resto do elenco, em algum momento, já que entre as sequências de créditos, estão 2 epílogos não utilizados em torno de seus personagens, são vistos no jogo na beta de 3 de setembro. Curiosamente, o epílogo de Penta em japonês, apresenta um comando de formatação exclusivo, nunca usado em outro lugar do jogo, que torna o texto branco, combina com a própria cor de Penta. Embora os textos do epílogo sejam todos brancos nesta versão, não fazendo diferença alguma, a sobreposição 231 armazena todo o código de Trendy para coisas que aparecem na pista. Curiosamente, ele também contém funções restantes não utilizadas, e strings de texto, relacionadas a alguns perigos de pistas descartadas. O código menciona esse nome, Pibarão, que apresentaria os assistentes de laboratório, voando em aviões, de forma semelhante aos níveis do terceiro game da trilogia. Ele também compartilha o mesmo codinome para os inimigos assistentes de laboratório, muito provavelmente foi planejado para as. Há também uma menção de um inimigo gambá, seu propósito é atualmente desconhecido. Plantas devoradoras na pirâmide de Papu, contém uma função não utilizada, para atacar itens caídos, não mastigar ou cuspir, apenas se inclinaria para frente e destruiria o objeto. Ao contrário dos modos de corrida para um jogador, a câmera não voa ao redor dos jogadores, no modo multiplayer, pulando direto para a contagem regressiva. No entanto, a função relacionada a ele nesse modo, realmente existe, mas está programada apenas para o último quadro. Restaurá-lo, revela que a câmera voaria na tela de cada jogador, embora sem barras de título, ou ícones. Esse recurso pode ser visto nas versões demo. Existe um modo de câmera não utilizado que percorre toda a pista, seguindo o caminho do item Orb. Acredita-se que tenha sido principalmente para uma verificação rápida, se as pistas foram renderizadas corretamente, e eventualmente, usadas para criar as visualizações de vídeo no menu de seleção das pistas. Existem 2 tipos de câmera não utilizados, que colocam o jogador em uma perspectiva em primeira pessoa. Essa visão é posicionada acima dos personagens, é principalmente funcional, oscilando de acordo com os movimentos do kart. Também segue o jogador quando sai de campo. Essa pista é única do jogo, que não pode ser acessada nos modos multi. No entanto, existem 2 modelos não utilizados planejados para os modos de 2 jogadores, e mais 3 jogadores, o que significa que os desenvolvedores planejavam torná-lo jogável para esse modo, mas a ideia foi descartada. Devido a restrições de tempo, hackeando faz forçar o jogo a carregá-lo no modo de 2 jogadores. Funcionará bem, embora haja quedas ocasionais. O arquivo do jogador mais 3, no entanto, está corrompido. Em entrevista ao vice-presidente da Naughty Dog, Evan Wells, ele revelou que devido às limitações de memória do PS1, como o do Joe e Mo, originalmente estariam sentados em um kart. No final, só Joe veio. Além disso, Polar e Pura iriam ser personagens juntos, só que depois foram separados. Penguin Yay 1?